Hoje é o dia 5 de maio, mas é o primeiro dia útil em que o Senado tem atividades normais depois do dia 1º de maio. No dia 1º de maio, que foi o Dia do Trabalhador, a excelentíssima senhora Presidente da República convocou uma cadeia de rádio e televisão e fez um demorado pronunciamento de mais de 10 minutos, que, na minha opinião, não foi voltado apenas para os trabalhadores, mas para a sua própria campanha de reeleição. Eu já fui por 2 vezes governador, senador Figueiró, e jurei, ao assumir por 2 vezes o governo do meu estado, jurei respeitar a Constituição e as leis vigentes do meu estado. É claro que ninguém é obrigado a conhecer, ipsis literis, todos os artigos, todos os itens da sua Constituição. Agora, quando eu fui governador, por 2 períodos, eu sancionei diversas leis, que a Assembleia Legislativa debatia, apreciava e votava, e rejeitava ou aprovava, e eu sancionava ou vetava. Eu tenho a consciência absoluta de que todas as leis que eu sancionava com total convicção. Até porque, se não tivesse, eu usaria o democrático direito do veto e remeteria o veto à Assembleia Legislativa para que ela o apreciasse. Eu tinha, portanto, convicção absoluta das matérias que eu sancionava. E, se eu sancionava, eu concordava. Muito bem, eu digo isso porque Sua Excelência, Presidente da República, sancionou a Lei 12.891 de 2013, que acresceu a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, o artigo 36B. Senador Aloysio, Vossa Excelência se lembra da reforma, da mini-reforma política eleitoral que nós votamos no ano passado. E um dos itens que foi incorporado à lei eleitoral e que foi sancionado pela Presidente da República é o artigo 36B, que é claríssimo e fala: será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte do Presidente da República, dos presidentes da Câmara, dos deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão, para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. É um artigo claríssimo. Ele fala sobre a convocação de cadeias de rádio e televisão por parte de Presidente da República, Presidente do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Muito bem. Essa lei foi, senadora Ana Amélia, foi sancionada pela Presidente da República, votada por nós e sancionada pela Presidente Dilma Rousseff, que, na minha opinião, e isso ficou claríssimo no noticiário da imprensa nos dias que se seguiram, de que Sua Excelência tinha claramente ferido a legislação vigente pela ofensa a um artigo da lei, porque tinha feito, sim, propaganda eleitoral antecipada usando a convocação de cadeia de rádio e televisão, que não é de graça, não. Quem imagina, cadeia de rádio e televisão gratuita, que gratuita? Vossa Excelência, dona Ana Amélia, é oriunda da imprensa e sabe que, a cada final de ano, os custos da propaganda eleitoral gratuita, entre aspas, ou de cadeias de rádio e televisão, o espaço usado pelas autoridades em rádio e televisão, em veículos de comunicação, é quantificado em valor e é abatido do imposto de renda que essas empresas deveriam pagar. Portanto, o contribuinte paga por aquilo. E Sua Excelência, a Presidente da República, usou essa prerrogativa, usou dinheiro público para fazer, e aqui eu me permito, senador Aloysio, fazer algumas observações. Lá para as tantas da fala da Presidente, ela diz: continuar com as mudanças significa também continuar lutando contra todo tipo de dificuldades e incompreensões, porque mudar não é fácil, e um governo de mudança encontra todo tipo de adversários que querem manter seus privilégios e as injustiças do passado, mas nós não nos intimidamos. A quem que ela se refere? À oposição?
Ela está confrontando com a oposição. Numa fala que deveria se voltar para o trabalhador, ela está colocando um confronto claro com a oposição, usando dinheiro público do contribuinte. Mais para frente, anunciou ainda que assume o compromisso de continuar a política de valorização do salário mínimo. Senador Aloysio, ela está fazendo, neste 1º de maio, fez o seu último pronunciamento como presidente da República para os trabalhadores. Ela está dizendo que assume o compromisso de continuar. Se ela quer continuar, ela vai ser reeleita, então ela está fazendo a campanha da reeleição. Eu estou repetindo as palavras de Sua Excelência, presidente. Anuncio ainda que assume o compromisso de continuar a política de valorização do salário mínimo. Isso é discurso de candidato à reeleição. Ela está dizendo que vai continuar no próximo ano. No próximo ano, ninguém sabe quem é que vai ser o presidente da República. Ela está dizendo que assume o compromisso. Ela está, portanto, usando a prerrogativa, paga com recurso público, infringindo um artigo da legislação eleitoral para fazer campanha política antecipada. Não é só por aí. Lá para as tantas ela fala: posso garantir a vocês que a inflação continuará rigorosamente sob controle, mas não podemos aceitar o uso político da inflação por aqueles que defendem o quanto pior, melhor. Primeiro de tudo, quem é que disse? Gostaria muito de não poder dizer o que vou dizer, mas tem que dizer. Quem é que disse que a inflação está sob controle? Ela está dizendo, não está. Infelizmente, não está. E além de dizer uma coisa que não é verdadeira, Sua Excelência está dizendo, mas não podemos aceitar o uso político da inflação por aqueles que defendem o quanto pior, melhor. Quem é que defende a inflação entre nós da oposição a quem ela está se referindo? Quem está indignado com a volta da inflação é o povo brasileiro, que não consegue mais fazer 2 feiras seguidas pelo mesmo valor. Quem está indignado é o povo brasileiro a quem ela agrediu com esta afirmação e que se dirigiu à oposição, confrontando claramente com aquilo que a lei diz. A lei diz, a Lei 12.891, será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte tal, para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Evidente que ela está agredindo, está confrontando com a oposição. Evidente. Por essas razões é que eu estou vindo à tribuna, por essa e outras razões. Eu estou vindo à tribuna para comunicar à Casa que o meu partido está entrando hoje com uma representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, arguindo o infringimento à lei que citei, pela prática de campanha antecipada, praticada por Sua Excelência, a Presidente da República, e comunicando desde já que, de acordo ou de comum acordo com o PSDB, estaremos encaminhando ao Ministério Público Federal uma ação de improbidade administrativa pelo fato do tempo de rádio e televisão ter custo para o erário, uma ação de improbidade administrativa pelas mesmas razões. Eu ouço com muito prazer o senador Aloysio Nunes. Senador Agripino, mais uma vez estamos juntos numa iniciativa que visa a instaurar um mínimo indispensável de lealdade na disputa política eleitoral. Além dos argumentos que Vossa Excelência enumerou muito bem, que mostram que a senhora Presidente da República utilizou-se de recursos públicos representados pela cadeia de rádio e televisão para a propaganda, eu lembraria uma outra passagem do discurso de Sua Excelência. A passagem que ela repete uma velha cantilena puramente eleitoral. A cantilena que já foi utilizada pelo presidente Lula em 2 campanhas e que foi utilizada por ela também na eleição de 2010. A calúnia contra a oposição, ou injúria contra a oposição, a quem ela atribui o intuito de privatizar a Petrobras. Está no discurso da senhora Presidente da República. Ela vai se opor com unhas e dentes, com todas as suas forças, àqueles que querem privatizar a Petrobras. Ou seja, ela repete
ipsis literis, o mesmo mote, o mesmo refrão utilizado em campanhas eleitorais anteriores, antecipando algo que será dito na campanha eleitoral vindoura. Pode que esse é mais um, se Vossa Excelência me permite, mais um argumento para ilustrar a tese tão bem defendida por Vossa Excelência de que a Presidente da República cometeu aí uma gravíssima infração à lei e que deverá ser sancionada pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pelo Ministério Público mediante uma ação de improbidade. Eu agradeço a sua intervenção, senador Aloysio. Concordando inteiramente, essa cantilena, a campanha eleitoral passada, foi ponteada por posicionamentos seguidos do presidente Lula num momento, da presidente Dilma no outro momento, com a historinha curiosa da privatização da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras. Fizeram aquele famoso abraço em torno da Petrobras. O que está em jogo, na verdade, hoje, é a preservação do patrimônio da Petrobras. Nós estamos cuidando da preservação do patrimônio da Petrobras, que tem acionistas privados e a maior parte é da União. A maior parte das ações é da União. E se a Petrobras continuar a ser administrada como vem sendo, a alternativa que restará a esse governo será entregar a gestão da Petrobras para a iniciativa privada. O que nós não queremos, queremos é fazer a passagem a limpo, queremos passar a limpo a Petrobras, devolver a Petrobras a uma gestão competente, como ela sempre teve. Foi ela a empresa que produziu a autossuficiência de petróleo no Brasil. Ela tem todas as condições, cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Ela é uma empresa excepcional, 85 mil funcionários de qualidade. O que ela está sendo é mal gerida por alguns que têm que ser extirpados e que têm que ser penalizados à altura dos crimes que praticaram. Crimes contra a empresa e crimes contra o erário público. Isso sim, o que nós queremos é garantir que a Petrobras seja efetivamente nossa. Com essas palavras, senhor presidente, quero fazer a comunicação de que estaremos hoje ingressando no Tribunal Superior Eleitoral com o recurso que acabei de dizer e nos associando ao PSDB e a outros partidos que o queiram, entrando no Ministério Público com uma ação de improbidade administrativa pelos fatos que aqui expus. Muito obrigado a Vossa Excelência.